pararam para pensar o quão complexo é todo esse evento, tudo isso que a gente está vendo aqui, todas essas pessoas reunidas, todo esse processo? É nisso que eu penso todo dia. Eu vivo minha vida basicamente pensando em manter as coisas simples, o mais simples possível. Manter as coisas simples não é fácil. Se a gente falar sobre coisas simples, eu chego todo dia na reunião e falo, a gente precisa desse botão. A gente realmente precisa desse botão? E o time de design me odeia. Eu chego e falo, a gente precisa dessa store no front? Será que a gente não pode só fazer a request direto? E o time de front-end não curtiu muito. A gente pode pegar essa tarefa e entregar no final do quarter. Essa tarefa não vai entregar tanto valor assim. E os PMs me odeiam. E assim vai continuando. A gente pode remover a normalização da base de dados. E o time de back-end fala, mas vai quebrar todas as nossas regras. E o que eu estudei na faculdade? Calma, gente, não é assim. Não precisa de tanto. A gente precisa desse dado. O usuário está navegando. A gente precisa salvar todos os dados? A gente vai usar esse dado para alguma coisa? E a LGPD? E, com frequência, a gente passa por um lado, por um outro, e a gente vê aquilo que não está exatamente adequado. A gente precisa refatorar. E o meu CTO me odeia. É verdade. Vamos passar por um estudo de caso para eu mostrar um pouco mais a fundo sobre o que eu quero falar sobre simplicidade aqui. Vamos pegar uma tarefa super simples. Uma tarefa que a gente já está acostumado no dia a dia. Uma tarefazinha do Gira, vamos pegar uma tabela, já existe essa tabela, colocar uma coluna a mais que conta um determinado registro de outra tabela. Parece simples, parece muito simples. Eu olhei o código, MVC padrão. Olhei, model, consultando, tem uma view com RB, controller. Está muito simples. Interessante, legal, tarefa pequena. Olhei o código, PR simples. Quero colocar um contador dentro de uma tabela, faço associação, count, sucesso. PR submetido, PR aprovado, subiu para prod. O que aconteceu? Pam! Uma coisa que supostamente deveria ser muito simples, subiu, passou por code review, chegou em prod, não funcionou. Por que acontece esse tipo de coisa? Porque tem alguma coisa no meio do caminho que a gente esqueceu de pensar. Exemplo, nesse caso específico aqui, esse count ele estava dentro de uma tabela. Então, provavelmente, aconteceu uma carry n+1 ali. Esse count, a gente não sabe quantos registros tem naquela tabela gigante. Pode ser uma tabela sem índice, extremamente desestruturada, que foi difícil fazer esse count. Colocando isso com os usuários acessando, produção é completamente diferente de desenvolvimento. Funcionou em dev, mas chegou em produção, é outra escala. Tudo bem. Eu tentei colocar em produção, deu problema, a gente voltou atrás, mas a gente tem que resolver esse problema. Chamei um coleguinha para conversar, porque, em conjunto, a gente consegue pensar melhor, a gente consegue ver outros cenários que já aconteceram dentro da aplicação, que talvez alguém já tenha resolvido. A gente já tenha outro cenário que fez um count parecido com esse, a gente já tem alguma coisa parecida com isso. Legal. O coleguinha que eu chamei para parear, sabia muito bem do count. E ele já tinha uma solução pronta. Ele me explicou, foi super simples. Tinha um job, o job chamava um user case, o user case eu fazia um orquestramento que chamava um handler, que uma request para fora, voltava, e entrava dentro do serviço com um decorator e salvava no modo. Extremamente simples, gente. Como não olhar para isso e pensar que o user case é o processo de orquestramento, que o serviço é o processo de manipulação, e o decorator vai fazer o enriquecimento daqueles modelos. Isso é trivial, né, gente? Mas, se você olhar todo esse processo e olhar como a gente usa no final, então, todo aquele processo rodou, legal,
e depois a gente só usa uma coluna pré-definida, pré-pronta lá na tabela. Então, o resultado final ficou simples. É um MVC com a coluna. Mas, para chegar nele, foi extremamente complexo. E, curiosamente, eu não sei se quem reparou, mas toda essa estrutura com jobs, processo assíncrono, contagem, callbacks, etc., já tem dentro do Rails. Já tem uma feature chamada Counter Cache, que faz exatamente isso. Ela, no momento que acontece atualizações, alterações naquelas associações, ela já pré-popula uma coluna dentro do nosso banco de dados e deixa aquilo pronto para a gente não ver mais aquele problema em produção acontecendo. Porque quando o usuário for consultar, já está tudo pronto. E foi assim que, depois de ter olhado todo o código, depois de ter analisado, foi assim que eles ficaram no final. Vamos usar o Counter Cache, nativo do Rails, todo aquele processo de jobs, assíncrono e etc., não precisa mais. O Rails toma conta disso. A gente viu vários Rails committers aqui que eles trabalham muito para a gente conseguir fazer uma coisa super simples como essa. Boa. Então, tem algumas vezes que a gente consegue chegar nesse caminho mais simples e a gente consegue bastante utilizar o Rails para isso. E eu quero ir um pouco mais a fundo nesse problema. Eu quero falar um pouco mais do porquê que a gente começa a colocar essas camadas. Por que a gente fica pensando em colocar esse orquestramento, essas regras, esses serviços? E eu quero trazer 4 grandes motivos aqui. O primeiro é o mais comum, é o que a gente mais ouve falar, sempre. É o medo de débito técnico. Ah, não, vamos colocar isso porque a gente vai precisar semana que vem. Vamos colocar isso que a próxima feature que vai entrar vai usar. Tenho certeza disso. Vamos colocar micro front-end, que eu tenho certeza que no day 0 vai ter 1.200.000 usuários simultâneos. Não, né? Então, como que a gente tenta resolver isso? Eu quero trazer algumas referências aqui para a gente pensar. Eu não vou conseguir ir muito a fundo em todas elas, mas eu vou deixar de dever de casa para todo mundo. Então, tem um livro que eu gosto muito, que é o Continuous Architecture, que ele fala muito sobre a gente fazer um mínimo, a gente ter a menor infraestrutura possível para sustentar o valor que a gente quer entregar. Ele vai bem mais a fundo do que isso, mas eu vou me ater a isso por enquanto. O segundo que eu queria trazer, que acontece bastante também, mas eu nunca fiz isso. A gente não fez em casa. É uma gema lá da não sei aonde que eu não confio. Pô, vamos fazer em house. A gente só esquece que a gente não é o super-homem. A gente não consegue fazer tudo. Para isso, eu recomendo muito a gente parar para pensar sobre o nosso coletivo. Não é sobre a gente, é sobre nós. A gente vai dar manutenção, não eu vou dar manutenção. Depois que o código subiu, é nosso. É de todos nós. Então, tem um livro muito bom sobre team building, sobre a gente falar mais sobre essas iniciativas, pedir feedbacks, ter essas rodadas antes de a gente começar, de fato, a executar o processo e colocar tudo em produção. Boa. Uma outra coisa que acontece com frequência é a gente fazer uma estimativa muito maior do que precisa. É óbvio que o usuário precisa de black theme. Óbvio. Se ele não tiver black theme, ele não acessa. É óbvio que o front-end precisa fazer um cache, precisa funcionar como se fosse um app offline, sem internet. Ah, é? Quantos usuários funcionam sem offline na sua aplicação? Então, aqui é comum a gente superestimar a necessidade das coisas e ir para uma tangente de complexidade que não entrega necessariamente valor, que não necessariamente impactam nas métricas do negócio de onde você está encaixado. E eu vou trazer aqui, é claro que eu acho que esbarra bastante em negócio aqui, que é o livro mágico de produto, que é o Lean Startup,
para a gente pensar mais sobre esse ciclo, sobre essa entrega de valor. Eu acredito fielmente que a gente, como dev, entrega muito melhor se a gente souber conhecer o nosso usuário final. A gente conhecer qual é a necessidade. Por que a gente está fazendo aquele código de fato? E o último que eu quero, é a polêmica, é óbvio, por que a gente está colocando React? Essa tecnologia nova que a gente está inserindo, ela resolve o quê? Por quê? O que ela entrega a mais para todo o time, para a empresa? Então, quando a gente fala de tecnologias novas, todo mundo quer colocar tecnologias novas, mas a gente sempre tem que se ater e dar alguns passos para trás para lembrar que isso tem um custo, e um custo muito grande a longo prazo. A gente teve, no dia anterior, o pessoal fez uma pergunta sobre quem trabalha com legado. Talvez a metade dos xingamentos que vocês fizeram sobre legado foi do hype que alguém fez lá no passado. E a gente tem que lembrar que a tecnologia ela fica lá por muito tempo. E eu quero trazer aqui como referência o Extreme Programming. Foca no atual, foca no problema que você está resolvendo, foca na entrega de resultado. Então, são quatro caminhos aqui que eu vejo acontecendo bastante. Eu acho que tem muito mais do que isso, mas, para hoje, para o tempo que a gente tem, eu vou me ater só a esses 4 hoje. Então, eu acredito que cada um deles ele traz um pilar para a gente pensar sobre o assunto. Planejamento, antes de fazer as coisas, a gente conseguir planejar e estimar as coisas. A gente sempre ter os nossos amigos, nossos colegas de trabalho juntos para tomar essa decisão. Óbvio que a gente não vai conseguir se planejar com tudo, então alguma coisa a gente vai ter que voltar atrás e refatorar. Sempre vai acontecer. E tem uma visão de produto. Eu acho que esses 4 pilares, eles ajudam muito a gente construir. Mas eu preciso ir um pouco mais a fundo. Eu quero mostrar aqui a documentação que a gente tem dentro da Revelo. Eu trabalho na Revelo. E a gente gosta bastante dessa imagem. É o motor da SpaceX. E do lado esquerdo é o motor antigo. E o do lado direito é o motor novo. E o motor novo ele tem muito mais capacidade do que o antigo. Ser grande não necessariamente é melhor. Eu acho que tem várias vezes que a gente consegue refletir sobre isso. E eu quero trazer o exemplo da Revelo, de onde eu trabalho, para mostrar um pouco para vocês e talvez ajudar de alguma forma. Mas eu queria que vocês entendessem que eu não estou falando que essas camadas são erradas, de forma alguma. Eu não estou falando que se criar uma camada a mais, está errado. Não, não é isso. Eu vou dar um exemplo. Essa é a documentação da Revelo. É extremamente complexa. Ela tem muitas camadas possíveis. Eu não vou conseguir entrar em todas as camadas para explicar para vocês, não na talk de hoje. Talvez em outro momento. Mas essa é a nossa documentação. O que eu quero representar aqui é a gente consegue ter um padrão e a gente consegue instituir um desenvolvimento saudável entre vários times se a gente instituir alguns pequenos limites das coisas. Você quer fazer orquestramento? Legal. Já tem um time que fez mais ou menos orquestramento. Dá para a gente resolver mais ou menos parecido. Você quer fazer regra de negócio? Legal, tem uma camada só para isso. Você quer fazer carry? Legal, tem uma camada só para isso. Então, eu consigo enxergar essas camadas todas acontecendo por uma feature muito complexa. E eu vou dar um exemplo. Dentro da Revelo, a gente é uma empresa de recrutamento. O que é mais complexo dentro do recrutamento inteiro? Sei lá, entrevista, sourcing, encontrar candidatos. Quando eu abrir essa feature, eu espero encontrar isso aqui. Por quê? Porque é a feature mais importante do negócio. A gente faz isso. Quando eu entrar no código, ele tem que refletir, de alguma forma, o que está se passando no negócio. É onde a gente foca mais esforços. É onde, se eu tiver 10 squads, eu vou colocar 10 squads lá. Então, vai ficar complexo, porque a gente quer atacar todos os cenários possíveis. Mas esse não é o único cenário. É isso que eu quero tentar lembrar aqui vocês.
Então, eu estou falando do core business da empresa. Mas e se não for core business da empresa? Dá para diminuir. A gente consegue tirar várias camadas aí para alguns outros tipos de feature. Para algumas features ricas, a gente não precisa de assíncrono. A gente não precisa de orquestramento. A gente não precisa de integração com o sistema externo. Então, para features ricas, está tudo bem ele não ter várias dessas camadas. Tudo bem. Mas features ricas ainda são muito complexas. Isso não vai ser o dia a dia de vocês. Eu acho que dá para diminuir mais um pouco. Bora diminuir. Eu acho que a maioria das features que entram, eu espero que seja mais ou menos assim. Tem uma controller, chama alguma regrinha de negócio específica nossa lá, salva no banco, mostra. Parece normal, parece comum. É isso que eu espero. Mas a gente ainda consegue entregar valor com menos. Dá para diminuir ainda. Dá para diminuir um pouquinho ainda. Com MVC, padrão do Rails, que a gente aprende lá no nosso bootcamp, dá para entregar valor. Deixa eu só arrumar, que meu tique nervoso está dando... Boa, sucesso. Com MVC, dá para entregar valor ainda. Eu espero que a gente tenha bastantes MVCs. Está tudo bem, o Rails foi feito para isso. É fácil para a gente. A gente viu o quanto a gente consegue entregar de valor aqui em várias talks que a gente passou. Então, essa complexidade que vai acontecendo, ela tem um custo a longo prazo. Esse é um gráfico que eu gosto bastante também, que é do Martin Fowler, que mostra um pouco mais sobre comparação de monolito e microserviço, mas o meu ponto aqui é sobre a complexidade com o tempo. É natural, é esperado que, com os anos, a aplicação vai ficando complexa e mais difícil de manter. É natural isso. O que a gente, como engenheiro de software, tem que fazer é pensar um pouco mais em esticar essa reta. Esse problema de complexidade vai acontecer, tudo bem, vai acontecer. Mas, e se a gente esticar um pouquinho? Ela pode acontecer esse ano, pode acontecer o ano que vem. E é assim que eu espero quando eu entro no sistema. Como principal, quando eu entro num sistema para ajudar os times, os squads, eu espero entrar no time e encontrar mais ou menos uma pirâmide dessa. Olha, tem umas 2 features ali super complexas, uma um pouquinho mais complexa, uma tonelada de comuns e algumas várias super simples. É assim que eu espero quando eu entro no sistema. E eu quero trazer de volta aqueles 4 pontos que eu tinha comentado com vocês. E mostrar para vocês como que cada um desses problemas eles se encaixam nessa pirâmide de complexidade. Porque, se a gente parar para pensar, e a gente falar sobre o processo de planejamento, o que é o processo de planejamento? É basicamente a gente pegar dentro dessa pirâmide, vai ter o time de produto solicitando alguma feature, e dentro dessa feature a gente vai ter que encaixar ela dentro do sistema. Essa feature precisa de processo assíncrono? Precisa de uma requisição externa? Eu preciso de alguma duplicação de dados? Eu preciso de cache? Vocês vão ter que debater sobre isso até chegar aonde resolve o problema. Mas eu quero lembrar vocês aqui que esse processo de planning, vocês têm muito poder. Vocês têm muita influência sobre isso. Porque se a gente deixar, o produto vai pedir o mais complexo possível. Sempre. Qualquer feature que você imaginar, dá para ficar o mais complexo que você quiser. Vamos dar um exemplo? Comentários. Comentários é simples. Nome, foto, pessoa, quando foi o comentário, né? Tem certeza? E o Reddit? Thread, voto, avaliação, auditoria, histórico, ranqueamento no Google. Mano, comentário para o Reddit está lá em cima. Mas tudo bem para ele estar lá em cima, porque é o core business deles. Mas a gente precisa estar lá no Reddit quando a gente for fazer comentário? O que entrega valor de fato para a gente? Então, o produto sempre vai pedir o mais rico possível.
Dá para colocar foto? Coloca foto. Dá para colocar histórico? Coloca histórico. Se você perguntar para o produto, ele sempre vai falar sim. Sempre, sempre. Nunca vi um que não falou. Então, faz parte da gente, faz parte nosso, é o nosso trabalho como engenheiro de software, conseguir balancear isso. Aonde eu consigo fazer a menor quantidade de complexidade para entregar o maior valor possível. É nossa função fazer isso. E eu quero lembrar que isso não é um trabalho só de individual. Isso não depende do seu tech leader. Isso não depende de uma pessoa específica do seu squad. É de todo mundo. Eu acredito fielmente que quando a gente compartilha, quando a gente debate junto, a gente faz aquele refinement, que a gente vai até as profundezas para conversar sobre o que a gente deveria fazer de fato, é aqui que eu acho que a gente consegue trazer mais embaixo. Mais embaixo, menos complexo, é isso que eu quis dizer. E acho que o exemplo que eu trouxe mais cedo é um exemplo disso. Para fazer todo aquele processo de computador funcionar em produção, precisava de toda aquela lógica, um processo assíncrono, job, vai para frente, vai para trás, não sei o quê, salva no banco. Mas nós somos técnicos e a gente consegue simplificar isso. A gente consegue ver o Rails, a gente consegue colocar uma feature do Rails que colocou toda a complexidade para o Rails e a gente consegue focar no resultado final. Então, acho que essa é a mágica aqui. Acho que a mágica é a gente entrar num acordo, a gente conversar entre si e conseguir descer mais ainda. Que eu tenho certeza que a gente consegue simplificar essas coisas. E é óbvio que, com o tempo, novas features vão nascendo. Ela começou ali em Common, beleza, mas com o tempo ela foi evoluindo, foram trazendo novas features, novos comportamentos para isso. E é isso que eu quero trazer a talk que teve ontem, inclusive, falando sobre essa visão de produto que a gente precisa ter. A gente precisa saber quando que está num determinado cenário, refatorar para virar num cenário mais mantível. Tem muita coisa em sistema legado que a gente coloca como common e 5 anos depois, com 30 funcionalidades novas, ainda está em common, ainda está com as mesmas camadas. Aí você vai ver o model, tem 1000 linhas de model. Está escondido as camadas lá no model. As camadas existem, mas está escondida. Então, é nosso papel, sempre quando a gente colocar coisas novas, a gente, beleza, estamos colocando coisa nova. Mas será que a gente não precisa mudar as coisas para se adaptar e ter uma manutenção a longo prazo melhor? Então, a minha expectativa é que os squads consigam ter essa capacidade, né? essa forma de subir a complexidade. E o inverso também é verdade. Eu também espero que os times consigam ver aquela feature específica que estava super complexa. Mas a gente não precisa mais da foto. A gente não precisa mais do blur. A gente não precisa mais do histórico. Legal. Então, ela nasceu complexa, tirei uma feature, fiz algum refactoring, deletei um teste AB, ela deveria voltar à simplicidade que estava antes. Eu acho que quem trouxe isso muito bem foi o pessoal da Cisco, ontem. Então, você olhar para a solução, para o problema que você está tendo, refatorar ele para conseguir trazer a simplicidade de volta. As coisas evoluem, a gente está num cenário de startup, então as coisas vão mexendo. E está tudo bem. A gente deveria ser capaz de conseguir fazer essa ida e volta. E só para fechar, eu acredito que a gente está no lugar certo, na hora certa, para a gente falar sobre simplicidade, a gente falar sobre longo prazo, a gente falar sobre manutenção das coisas. O Rails, ele é super simples, e a gente adora falar sobre isso. Não tem outra comunidade que não adora falar sobre crie seu blog em 15 minutos. E a gente tem muita coisa por trás do Rails que facilitam a gente focar na entrega de valor. Eu queria só listar algumas aqui, que eu não vou conseguir entrar muito a fundo, mas o Rails já tem pronto um Activity Cable, que faz a gente ter WebSocket diretamente com o nosso front-end.
Polimorfia nas associações de forma super suave. Você fala, Rails, isso aqui é polimórfico. Pronto, acabou, o negócio resolve sozinho. Strict load, o Akita que vai me matar aqui, mas se a gente habilitar isso aqui, o strict load, para o lugar certo na hora certa, metade da consultoria não acontece. E é óbvio que tem várias coisas black box, como segurança. Você faz o blog em 15 minutos lá, mas o que a gente tem que lembrar é que o blog em 15 minutos tem proteção contra SQL. A gente nem pensou sobre isso, mas o Rails está lá para defender a gente para isso. Direct upload, para fazer upload em larga escala. E muitas outras. Eu não vou conseguir citar todas aqui. Mas eu só queria comentar aqui com vocês que a gente está no lugar certo. A gente está na comunidade onde a gente consegue pensar na entrega de valor. A gente consegue focar, ter um pezinho em produto, saber de fato o que a gente está fazendo e por que a gente está fazendo aquilo. E, só para fechar, eu acredito que, se a gente não fizer nada, a gente tem... O normal, se a gente não fizer nada, é que as coisas vão ficando complicadas. Então, faz parte do nosso papel como engenheiros e simplificar. Pensar em tudo isso que eu comentei com vocês, de a gente trazer essas camadas mais para baixo, a gente fazer a menor complexidade possível, com a maior entrega de valor possível. A maioria das vezes que eu vejo, eu acho que a gente começa a colocar um monte de camadas, um monte de complexidades que não resolvem muita coisa. Eu acho que é o nosso papel trazer isso para a simplicidade, é o nosso papel para trazer isso a longo prazo. E eu agradeço muito a empresa que eu estou hoje, porque esse é o meu papel, é pensar no longo prazo, é vir para os times e trazer esses questionamentos. Obrigado, pessoal.